Bom dia, meus queridos ouvintes. Aqui é o Valcir Miranda, com mais uma mensagem com a conexão com o reino. Desejo que você tenha um dia abençoado por Deus e uma alma repleta de alegria. Não se esqueça aí de dar um joinha e de compartilhar esta mensagem para que venha alcançar o número enorme de ouvintes. E também não deixe de se inscrever no meu canal, que todos os dias estou aqui colocando uma mensagem e você se inscrevendo, você será avisado imediatamente. Graças a Deus por mais um dia em podermos estar aqui para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Uma manhã maravilhosa como essa, isso nos anima a falar com Deus, isso dá aquela coragem, aquele ânimo de poder estar aqui para orarmos, para ler a palavra do Senhor, ao qual estar aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 19, que disse assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Graças a Deus, palavra boa, maravilhosa, dando aqui continuidade de ontem sobre a criação. Nós vemos que depois que Deus ali, ele criou todo o ser vivente, criou ali Adão, criou Eva. Então nós vemos que Deus aqui, ele passa a dar autoridade, passa a dar o governo para Adão. Nós vemos que Deus ele fez o homem para governar nessa terra. Deus fez o homem para o homem comandar essa terra. Então, nós vemos aqui que Deus, quando criou todas as coisas, Deus chama Adão e passa ali uma responsabilidade para que Adão possa cumprir isso na face da terra. Então nós vemos que Adão então foi chamado ali por Deus e Deus ali pede para que ele dê os nomes aos animais. Então nós vemos que Adão então pega ali e começa a dar os nomes aos animais. Que Deus ali colocou essa responsabilidade e ele vai então e começa a elaborar os nomes para os animais. Nós vemos que Adão ali então, ele começa a falar o nome de cada animal. Nós vemos, amados ouvintes, que Adão aqui, quando Deus criou ele usava 100% da sua sabedoria. Então Adão, para dar os nomes aos animais, ele era uma pessoa que usava sua sabedoria completa. E nós vemos que depois que o homem pecou, aí a sabedoria foi limitada, então teve um limite sobre isso. Mas aqui com Adão, onde Deus passa a responsabilidade para ele, aqui ele usa sua sabedoria 100%. Por isso que os nomes dos animais foi elaborado assim com a tamanha sabedoria. Isso porque Adão tinha essa sabedoria. Então, esses animais, quando Adão olhava para eles,
Adão já tinha o nome certo para dar a cada um. Como nós vemos na palavra de Deus, e vários animais como leão, onça, macaco. E se nós formos analisar hoje, a pessoa teria que ter uma sabedoria muito grande mesmo para pôr um nome tão harmônico como Adão colocou aqui sobre os animais. Então é uma coisa assim muito interessante, coisas de Deus sobre a vida do ser humano. Então nós vemos que Deus, ele cria o homem não para morrer, ele cria o homem para viver eternamente. E por isso que aqui Deus já mostra que Adão, com o tamanho dessa sabedoria, é só para nós entendermos que é coisa de Deus mesmo. E Adão aqui então, ele chama ali todos os animais e coloca os nomes. Então ficou até uns nomes bonitos, porque cada animal que a gente olha nas matas, no zoológico, nós chegamos lá e nós vemos e olhamos aqueles animais, nós falamos assim: poxa, esse animal ele tem cara desse nome mesmo, né? Macaco, nós vemos lá onça, leão. Então todos esses animais, eles têm assim a característica do seu nome, para nós vermos que essa responsabilidade que Deus deu para o homem governar a terra é muito interessante. E nós vemos, amados ouvintes, que Deus determinou isso para Adão e isso existe até hoje. Essa autoridade, ela não cessou, não. Ela continua até hoje nas nossas vidas. E nós fazemos isso. Quando nós não fazemos, os nossos filhos, netos, e vai por diante. Então essa autoridade, ela nunca vai cessar. Por quê? Porque quando ali nasce o seu filho, nem presidente, ninguém tem autoridade para colocar o nome no seu filho. Mas essa autoridade foi dada a você. Você que é o responsável, você que é o governador da sua casa. Então, Deus aqui está dando autoridade para que você coloque o nome na sua geração. A geração é sua, a família é sua e o governo é seu. Então Deus aqui, ele continua com a sua promessa na vida do homem. Então, os nossos filhos, eu mesmo e minha esposa, nós colocamos aqui o nome nos nossos filhos. E, como é de lei, todos vocês que estão aqui ouvindo, também vocês colocaram o nome nos teus filhos. Então essa autoridade, ela continua até hoje, mas a única diferença é que quando Adão deu nome aos animais, ele usava sua inteligência 100%. E quando veio a queda do homem, a isso foi limitado. Que quando Adão ali pecou contra Deus, ali desobedecendo a ordem de Deus. Porque Deus então chega para Adão e fala para ele: Adão, aqui está todas as frutas no jardim, tem de tudo aqui de bom para você viver tranquilo, mas só que você não, daquela fruta que está lá no meio do jardim, você não mexe nela, você não pode comer daquela fruta, porque se você comer, você vai morrer. Então, a ordem estava dada para Adão. Então, Adão ali, ele nunca fez essas coisas. Adão preservava
ali a obediência a Deus. E nós vemos que a serpente, Satanás, ele começou a cobiçar as maravilhas que Deus tinha feito na terra. Satanás começou a ver que as coisas estavam muito bom para Adão. Então ele chega ali e vai fazer a tentação. Mas Satanás é aquela pessoa que sempre fica analisando. E ele realmente analisou, falou: Adão, vai ser difícil eu fazer ele comer do fruto. Mas se eu conseguir fazer a cabeça da Eva, através da Eva, Adão vai acabar pecando contra o Criador. E foi assim que aconteceu. A serpente chega ali e disse para a mulher, certamente... Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Satanás aqui chega e diz isso para Eva. E a mulher, então, vendo que aquela árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos, e ela chegou ali então e catou, pegou do fruto e comeu. E nós vemos que quando Eva aqui come ali do fruto, nada acontece. A Eva ficou da mesma forma, ficou do mesmo jeito. Por que que a Eva ficou assim? Porque o governo estava na responsabilidade de Adão. Deus deu o governo para ele. Adão, então, era o cabeça. Adão era que comandava. Então, ali não aconteceu nada com Eva por causa disso. Mas nós vemos que, a partir do momento em que Eva ali pega o fruto, come e chega para Adão e disse: olha, Adão, eu comi do fruto e comigo não aconteceu nada. Olha só, eu estou normal. Coma você também. Então, a mulher ali, ela fez a cabeça do Adão. Então Satanás, ele viu que era dificilmente ele fazer ali Adão comer do fruto, mas que através da mulher seria mais fácil. Então, isso que aconteceu. E Adão ali, então, quando ele pega do fruto que Deus disse para não mexer, para não comer, ali, Adão comendo do fruto, ali o pecado veio sobre a face da terra. O homem peca, o homem desobedece a Deus e ali a morte chegou, que foi o quê? A morte espiritual. Então, Adão ali, ele já fugia de Deus, uma pessoa que todos os dias falava com Deus. Depois que ele comeu do fruto, ele já começou a fugir de Deus e começou a distanciar da presença do Criador. Mas nós vemos que Satanás, ele veio para isso, para tentar o ser humano, para fazer com que a inimizade fique entre Deus e o homem. E nós vemos que Satanás então conseguiu aqui fazer essa separação. E o homem pagou com as consequências. O homem ali acaba pagando com as consequências, que nós vemos que na palavra de Deus, que muitas coisas aqui que o homem passou a fazer o que ele não fazia antes. E a mulher também pagou com as consequências, que algo que não acontecia com ela antes e depois que pecou passou a acontecer. E nós vemos, amados ouvintes, que
dessa forma a vida foi para frente e passou ali gerações e gerações, e Satanás então cada vez mais oprimindo a humanidade. E nós vemos que chegou um ponto que para consertar a situação, Deus precisou mandar Jesus aqui na terra para apagar os nossos pecados. Então Jesus ali, ele é enviado por Deus aqui na terra. E uma coisa muito interessante que quando Deus criou Adão, não houve relação sexual nenhuma. Ele ali foi criado por Deus, e Eva também foi criado por Deus, não houve relação nenhuma. E Jesus também, quando ele veio, não houve relação sexual nenhuma. Ele veio no ventre de uma mulher enviado por Deus. Só que a única diferença é que Adão já nasceu grandão, e Eva também, e Jesus já nasce ali como uma criança. Ele passa ali a viver corretamente como é a fase criança, a fase de adolescência, a fase de adulto. Jesus então passou por todas essas fases. E Jesus foi o único que venceu, o único que pisou na cabeça da serpente. Porque antes o povo sofria muito, mas a partir do momento em que Jesus chegou, ele chegou para libertar as nossas vidas, chegou para cobrir os nossos pecados. Então, Jesus, ele foi maravilhoso, foi enviado pelo Pai para vir fazer algo que ninguém nessa terra poderia fazer. Ninguém, mas era somente o único, que era Jesus. Então ele veio, nasceu no ventre de uma mulher virgem e fez tudo a sua promessa cumprir aqui sobre a terra. Jesus libertou as vidas que estavam oprimidas por Satanás. Jesus curou muitas pessoas e Jesus então ensinou para nós como nós vencermos Satanás. Nós vemos que no Antigo Testamento não existia expulsão de demônios. Por quê? Ninguém sabia como lidar com essas coisas. Então Satanás aproveitava da situação e ali entrava nas pessoas, e as pessoas ali se batia nos pais e fazia aquele reboliço todo, como as pessoas que já viram pessoas endemoniadas sabem como que é. Então Jesus veio e começou a expulsar os demônios e ensinar os seus discípulos como que faria isso para que as pessoas fossem libertas. Então, Jesus ele veio para combater esse mal que atacou a vida de Adão lá no passado. E nós vemos que Adão ali, ele pecou contra Deus, que a partir do momento em que ele come do fruto, ali ele vê o seu corpo nu. Então, a partir desse momento, ele paga pelas consequências da desobediência. E aqui, Jesus, ele veio para cobrir tudo isso que foi acontecido no passado. E Jesus então veio aqui para nos dar uma nova vida, veio para nos dar uma nova paz, uma nova alegria. E por isso que hoje nós estamos aqui, porque nós cremos,
nas promessas de Jesus. Nós cremos e acreditamos em tudo o que Jesus fez e o que está na palavra escrito. Então, sabemos que Jesus ele ensinou o caminho, o verdadeiro amor nasceu na vida de Jesus para com as nossas vidas. E nesta manhã eu quero estar orando com você para que Deus venha te abençoar, para que você venha ter um dia maravilhoso, um dia grandioso, através desta mensagem e através da oração que vamos fazer aqui, para que nós possamos a cada dia se aproximar de Deus. Jesus, então, é aquele que veio trazer nós próximo a Deus. Então Jesus, ele quer que nós cada dia possamos estar perto do Criador. Satanás, no passado, distanciou o homem de Deus, mas Jesus é aquele que vem fazer aliança. E nesta manhã eu quero que você feche os teus olhos e vamos estar orando para que nós possamos ser abençoados nesse dia maravilhoso. Pai amado, Pai querido, louvamos o Senhor por esta manhã, por esse dia ao qual o Senhor resplandeceu sobre a nossa vida. Senhor, que nesta manhã o Senhor vai abençoar cada um no seu trabalho, na sua casa, aonde, Senhor, estiver os seus filhos ouvindo esta oração, que o Senhor possa conceder a grande bênção, a grande vitória. Senhor, se essa pessoa estiver com algum problema, que o Senhor venha resolver, o Senhor venha entrar com providência, porque o Senhor é aquele que conhece a cada um, o Senhor é aquele que conhece cada coração. Pai, nesta hora, trabalhe de uma forma especial, para que cada ouvinte possa saber que o Senhor é na vida deles. O Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que quer que nós, cada dia, estejamos próximo ao Criador. Muito obrigado, Deus. Esta é a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.